programa Conheça São José veio até aqui o bairro Colônia Santana, onde estão localizadas duas instituições, o Instituto de Psiquiatria do Estado e o Centro de Convivência Santana, mas que também já abrigou o Hospital Colônia Santana, fundado em 1941. Quem vai nos acompanhar nessa visita é Eliane Costa, enfermeira há mais de 30 anos na instituição e doutora em enfermagem. O Hospital Colônia Santana ele foi inaugurado em 1941 por Nereu Ramos, quando ele era interventor na presidência da República e foi governador do nosso estado. E na época havia toda uma política de criação de instituições para abrigar os excluídos sociais, as pessoas que causavam problemas sociais. Então, nessa mesma época que foi criada a Colônia Santana, foram criadas várias instituições, hoje chamadas instituições de reclusão, que foram o Hospital Nereu Ramos, o Hospital Santa Teresa para os rancenianos, o Hospital Colônia Santana para os loucos, a penitenciária para os infratores, os asilos para os menores e velhos, a Vila Palmira, na época, para abrigar a prostituição. E nesse contexto de criação de instituições, a primeira metade da primeira metade do século XX, foram a saúde e o jurídico, né, se fortaleceu e tratou da higienização do meio com a criação dessas instituições, então entre elas o Hospital Colônia Santana. Dentro desse contexto, a escolha do local para o prédio que abrigaria o hospital aqui na Colônia Santana? Se entendia colônia como um local fazenda, então precisava que fosse, por questões até de afastar da sociedade, que fosse longe da sociedade, que fosse no meio rural, que tivesse rios e árvores, porque se acreditava que o clima já influenciava no tratamento das pessoas. Então, nessa época, essa área pertencente ao governo foi cedida para a construção do Hospital Colônia Santana. Eliane, de quem era a responsabilidade para manter o Hospital da Colônia Santana na época da inauguração? O Hospital Colônia Santana sempre foi de responsabilidade do Estado, mas, no entanto, toda a administração, coordenação dos serviços, cozinha, lavanderia, enfermagem, administração, era mantido pelas freiras da Divina Providência. O hospital ele tinha características de hospital público, os funcionários na época eram contratados pelo antigo departamento enviados pelo antigo departamento de saúde pública. Aqui eles eram selecionados, triados pelas freiras da Irmandade e elas que comandavam todo o hospital. Mas, no entanto, o hospital sempre teve um administrador que não era religioso e um médico que era diretor, que eram cargos encaminhados pelo governo do estado. Em 1995, o Hospital Colônia Santana foi descredenciado pelo Ministério da Saúde e assim surgiram outras duas instituições, o Instituto de Psiquiatria do Estado e também o Centro de Convivência Santana. Eliane, com essa mudança, como é que ficou o trabalho do Hospital Colônia Santana? Porque ele não terminou, né? Não. Na realidade, assim, o Hospital Colônia Santana, desde a sua inauguração, ele logo foi se mostrando uma estrutura extremamente encharcada, porque as pessoas eram encaminhadas do estado todo por vários motivos e o hospital se tornou uma estrutura superlotada em pouco tempo. O hospital veio exercendo a sua função durante todos os anos, no entanto, sempre com muita dificuldade, até porque a questão da doença mental, ela tem uma questão cultural muito grande, que foi a do isolamento. Com isso, o Hospital Colônia Santana chegou a ter, em 1970, nós chegamos a ter mais de 2.000 doentes sobrevivendo aqui dentro da instituição em precárias condições mesmo de manutenção, né? Tanto no aspecto da própria internação do doente mental, como na estrutura física que ia se difícil toda a manutenção de uma estrutura física tão grande e com poucos recursos. Em
1995, após vários contatos com a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde descredenciou o Hospital Colônia Santana na época, porque não apresentava as condições ideais de tratamento para os doentes. Na época, o Hospital Colônia Santana tinha em torno de 900 pacientes internados. Como pacto com o Ministério da Saúde para a manutenção dessa instituição, que era a única de referência no Estado, com esse porte e com essas características, o Hospital Colônia Santana e a Secretaria de Saúde do Estado deveria se comprometer em cumprir a nova metodologia da assistência em psiquiatria de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que preconiza que o doente deve ser tratado em períodos de curta internação e depois disso ele deve ser alvo de tratamento no domicílio com os dispositivos ambulatoriais. E o Instituto, hoje em dia, é o trabalho do Instituto, que é o trabalho que o Instituto faz. Então, com isso, nasceram essas duas novas instituições, que foi o Instituto de Psiquiatria do Estado de Santa Catarina, então com 160 leitos para pacientes de curta permanência e que devem, para compensação do surto psiquiátrico e retorno o mais breve possível ao contexto sociofamiliar. E com isso tinha muitas pessoas daquela época aqui, os pacientes do hospital. Os pacientes do Hospital Colônia Santana que já moravam na instituição, que hoje nós chamamos de moradores da instituição. Então, essa população, ela ficou fazendo parte, então, de uma nova estrutura que foi o Centro de Convivência Santana, que é um asilo que comporta essa população, mas também com metas específicas do Ministério da Saúde, no processo de retorno sociofamiliar. Então, isso a gente vem buscando há muitos anos, que essas pessoas retornem para a sociedade. E há mais de 10 anos, então, ocorreu essa ruptura, digamos assim, na criação dessas duas novas instituições. E agora, no Centro de Convivência Santana, as pessoas que estão lá são pessoas dessa época, mas muitas também já saíram. Já saíram. Na época, nós tínhamos 600 moradores. Hoje, nós temos 241 moradores. Uma boa parte morreu, são pessoas que muitas estavam aqui, algumas estavam aqui desde a época da inauguração do Hospital Colônia Santana, vieram jovens, crianças até, para cá e permaneceram, hoje são idosos. Alguns voltaram para casa, foram famílias que a gente conseguiu resgatar. Algumas moram em estruturas comunitárias, que nós chamamos de pensões protegidas, que é uma das metas do Ministério da Saúde. E algumas fazem parte ainda dessa população que está aqui, que hoje são 241. Mas essas pessoas sempre são alvo de políticas de deshospitalização e desinstitucionalização, que significa aprender a viver fora do hospital. Então, o hospital ainda busca essa política. Para isso, a gente precisa que os municípios, em especial o município de São José, construam uma rede ambulatorial de saúde mental, que são os CAPs, os ambulatórios, as pensões protegidas, para que essas pessoas ainda possam sair daqui de dentro do hospital e o hospital cumpra a sua filosofia atual, que é se transformar num hospital escola, com residência médica, com prestação de serviço multiprofissional, prestação de pacientes em surto, quadros psiquiátricos graves, que não podem ser tratados em nível ambulatorial, então precisa da internação para compensar o quadro e continuar o tratamento no seu domicílio. Liane, você trabalha aqui há muitos anos. Essa mudança colaborou com o trabalho do hospital? Bastante, embora a gente ainda venha vivendo essa mudança de paradigma, porque a sociedade ainda vem trazendo os pacientes, não só a sociedade civil, mas também profissionais de saúde e juízes, promotores, continuam encaminhando pessoas para internar para sempre no hospital psiquiátrico. E isso é uma luta que nós temos que alimentar sempre, essa contraproposta do indivíduo retornar para a sociedade. O hospital ele tem que ser visto como um hospital para qualquer doença. Vai para um hospital, do Hospital Celso Ramos, por exemplo, o indivíduo vai para tratar uma doença, o hospital Regional de São José vai tratar uma doença, fica um tempo internado e retorna para casa.
essa ideologia, essa ideia de que o doente vai ficar aqui para sempre, ela acabou. Isso tem que acabar. E isso é um processo que ainda precisa de reeducação. Uma educação permanente. Porque a ideia não é que eles fiquem aqui como se fosse mesmo um asilo, a ideia é que eles sejam tratados, né? Que eles sejam tratados e retornem à sociedade e que possam tornar a vida produtiva, inclusive. A criação do Instituto marcou o fim do atendimento de longa permanência, quando os internos residiam no asilo. Mas a história da instituição se mantém presente. O piso original da década de 40 foi preservado e as antigas celas que recebiam os pacientes hoje se transformaram em salas de atividades. O prédio já passou por muitas reformas e nós estamos aqui no local, Eliane, que antigamente eram as celas onde os doentes eram recebidos. Como é que funcionava? Era assim, quando não existia médico 24 horas no hospital, nem todos os dias. E isso bem no começo do trabalho do hospital, né? E aí as pessoas chegavam por esse corredor e ali havia uma sala onde eles faziam uma ficha. Inclusive o nosso sistema de arquivo ele só foi organizado em 1970 e 71. E aí aqui era uma sala para homens e desse lado de cá uma sala para as mulheres. Vocês podem ver que no lado da sala das mulheres ainda dá para ver a telinha que ficava pelo lado de dentro, que era onde as pessoas eram vistas, né? E do lado de lá, de passagem para as unidades, eles não saíam por aqui, né? Eles passavam para as unidades de internação que ficavam dos lados. Esse corredor central aqui do hospital, aqui era fechado, isso aqui era fechado e não era aberto, né? Existia muros separando os dois lados, o masculino e o feminino. E os pacientes ficavam aqui em observação, aguardando a avaliação médica. Às vezes algumas horas, às vezes um dia, ou se fosse final de semana, eles poderiam ficar mais tempo, né? Tá? A Aurora é uma moradora aqui do hospital, ela mora no centro de convivência, acho que uns 40 anos mais ou menos. O Centro de Convivência possui 241 pacientes do antigo Hospital Colônia Santana. Aqui eles são moradores e realizam atividades como terapia ocupacional e cozinha terapêutica. Também participam de bailes, oficinas de artes e costura. O local também possui uma horta, bananal e uma igreja. Ao redor encontramos a casa que abrigou a congregação Irmãs da Divina Providência, administradoras do hospital nas primeiras décadas. Hoje, a casa é o lar de alguns pacientes. Eliane, nós estamos aqui no Centro de Convivência Santana. O prédio é o prédio original da década de 40 porque não pode ser construído, né? Está sendo reformado como aquele prédio... Como essa enfermaria aqui em frente, que está sendo toda reformada, mas nós não podemos construir área nenhuma nova, só reformar. E é o que a direção vem fazendo, a Secretaria da Saúde vem fazendo durante todos esses anos. E a ideia aqui é que seja transformado essa parte aqui também na continuação do centro, né? Do trabalho do Instituto, desculpa. À medida que os moradores do Centro de Convivência Santana, que são 241 hoje, forem retornando para suas casas, ou tendo alta, ou mesmo falecendo, todo esse espaço é para ser ocupado pelo Instituto de Psiquiatria, com a modernização, né, cada vez mais dessa assistência, com a residência médica, com a residência multiprofissional. Hoje nós temos 2 especializações de saúde mental que o hospital coordena, lecionando em todo o estado. Nós estamos preparando a rede de saúde para atender o doente mental na sua localidade, e isso tem sido um trabalho nosso do hospital, porque o hospital ele tem know-how, ele acumulou know-how para fazer esse trabalho, isso é importante. Então, o objetivo é que o hospital se transforme, toda essa área, toda essa estrutura se transforme num instituto de psiquiatria.